Estamos mais uma vez, diretamente aqui dos estúdios da RP Comunicação, no GiversCast, o podcast oficial da RP Comunicação que leva empreendedorismo, marketing, network e muitos negócios. E hoje eu estou com duas pessoas maravilhosas aqui para conversar conosco. Luciana Silveira, tudo bem, Luciana? Tudo excelente, melhor ainda nesse teu espaço maravilhoso, né, Cris? Parabéns. Não tem como não te parabenizar por um espaço tão interessante e inovador e principalmente pela sua atitude empreendedora. Eu te admiro demais. Obrigado. E junto a ela, e não menos importante, nosso amigo Marcos. O Marcos que é empresário, escritor, e ele está fazendo, gente, uma parceria maravilhosa com a Lucinha em um livro... Não, eu não vou dar spoiler. Marcos, tudo bem? Cris, tudo ótimo. Quero te parabenizar pela iniciativa. Nós estamos em Foz do Iguaçu e as pessoas que estão nos vendo no Brasil inteiro e também fora do Brasil. E na cidade de Foz do Iguaçu, nós temos um espaço como esse fantástico para a gente poder levar a falas de empreendedorismo, de marketing, sobre tua condução. E saber que nós estamos no primeiro estúdio de podcast profissional de Foz do Iguaçu só nos enche de orgulho, porque é o Paraná demonstrando a sua grandeza e uma cidade que é uma das 7 maravilhas do mundo em ambiente turístico. Nós estamos na cidade das Cataratas e falando de empreendedorismo para o Brasil inteiro. Isso é fantástico. Isso é legal. E se você é empresário e mora em outra cidade, o Marcos ele já deu aí um spoiler turístico para você. Pode vir também aqui nos estúdios da RP Comunicação e que você vai ser o nosso convidado para fazer um GiversCast conosco. A ideia aqui é dar visibilidade para que você aumente ainda mais a sua autoridade e retorne isso daí para você em novos negócios, novas parcerias, quem sabe até mesmo um novo sócio, né, Luciana? Por que não? Exatamente. Por que não? É verdade. Temos que mostrar para o mundo, né, o que nós estamos fazendo, porque eu vejo assim que as pessoas têm tantas histórias inspiradoras e muitas vezes ficam no anonimato. E agora nós temos tantas ferramentas, e a sua é uma delas, né, de poder realmente mostrar para o mundo, compartilhar com o maior número de pessoas. Por isso que eu sou assim entusiasta desse tipo de ação empreendedora, viu, Cris? Muito obrigado, Lucinha. Gente, a Lucinha Silveira, ela é estilista, empresária, empreendedora, uma mulher visionária. Mulherada, cola nessa mulher aqui, que ó, vai voar, viu? E tem muitos empresários pegando dicas de como se vestir bem, de como estar na moda, de como se aceitar e de como mudar o mindset aí de estilo, viu? A Lucinha é especialista nisso. Lucinha, fala um pouco aí para nós sobre essa sua carreira tão linda profissional, como que começou tudo isso daí e até a chegada desse novo filho que está nascendo, né? Exatamente. Bom, Cris, nós nos conhecemos há algum tempo e para quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pelo que eu faço e posso transformar vidas. A minha formação, o que eu trabalho mais fortemente há muitos anos é com estilismo, como você mesmo disse, né? Como estilista de noivas e festas, especificamente. Eu tenho um ateliê que leva o meu nome, inclusive aqui em Foz do Iguaçu, não sei se o Marcos sabe, eu tive um ateliê por 15 anos. Icônico, era referência na cidade. Exatamente, e continua sendo assim no sentido de que agora, há alguns anos, uns 5 anos, eu decidi ficar somente em Cascavel, mas as clientes da Tríplice Fronteira, elas vão até Cascavel, sabe? Isso me enche de alegria, né? E, paralelo a isso, como eu tenho uma veia muito empreendedora, eu desenvolvi outros projetos, outros negócios, e o que me traz muita alegria e satisfação, Cris, há uns 10 anos, eu vou ser mais exata, assim, há 15 anos atrás, eu fiz um curso na França, em Paris, de moda contemporânea. E uma das matérias era personal stylist.
Não sei se vocês sabem disso. E eu fiquei tão encantada porque eu já gostava dessas questões de transformar a vida das pessoas. E saber que eu consigo transformar a vida das pessoas através da construção de imagem. Você não tem noção, eu voltei de lá tão pilhada. E aí, no Brasil, não tinha ainda, sabe? Muito isso. Tinha uma pessoa que escreveu um livro intitulado Personal Stylist, pelo Senac até. E eu achei ela e falei, você vai ter que fazer uma imersão comigo. Eu fiquei 10 dias com ela em São Paulo e ela me ensinou tudo, tudo. Inclusive, ela era personal de muitos atores da Globo. E depois disto, eu fui me especializando, fazendo cursos nacionais, internacionais. E é uma segunda paixão, vamos dizer assim, sabe? Primeira paixão, o estilismo. E a segunda paixão é essa consultoria, essa estratégia de imagem. Construir uma imagem estratégica para que a pessoa seja mais feliz e ela obtenha mais sucesso também na sua carreira. E disto saiu um fruto assim que eu não imaginava me tornar escritora, mas a gente pode até falar mais para frente, que eu quis compartilhar com o maior número de pessoas essa questão de como se vestir, como ter uma imagem estratégica. Eu não tenho dúvida de que esse projeto, esse novo projeto, edificado ali dentro de um livro, para que outras pessoas se empoderem disso, vai ser fantástico. Eu não tenho dúvida disso daí, Lucinha. Marcos Frazão, fala para nós, amigo, como que você chegou até aqui, como que foi a tua trajetória, de onde que você veio? A gente está curioso. Eu nasci no interior da Paraíba, uma região conhecida pelo nome de Cariri. Para as pessoas que estão nos vendo, imaginar como é que é um seriado da Rede Globo, um filme chamado Alto da Compadecida. Gravaram aquele seriado numa cidade muito próxima à cidade onde eu passei a minha infância, que se chama Queimadas. Com 14 anos, eu, em busca de uma vida melhor, como a maioria das pessoas que vivem lá fazem, ou iam na época para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Eu fui para São Paulo há um bom tempo atrás, quando eu tinha os 14 anos de idade, em busca de uma vida melhor. Então, quando cheguei em São Paulo, comecei a fazer o que dava para fazer para conseguir sobreviver. E nesse período de tempo em São Paulo, eu ganhei de presente um livro chamado Sem Medo de Vencer, escrito pelo Roberto Chiniachig. E naquele livro eu me lembro que tinha dicas de como planejar a sua vida. Muitos hoje usam isso nas empresas como planejamento estratégico. E naquela época eu aprendi que escrevendo e que sabendo onde eu quero chegar, a possibilidade de melhorar as minhas condições eram maiores de não saber aonde se quer chegar, como a maioria dos jovens, principalmente na região aonde eu fui viver. Muito próximo a uma favela chamada Heliópolis, lá em São Paulo. Na época era a maior de São Paulo, não sei se hoje continua a ser. Então, convivi muito dentro da própria favela e fazia de tudo que pudesse fazer, né? A gente fazia um bico lavando carro na rua, trabalhando por dia em supermercados, em feira. Era o que dava para fazer, eu iria fazendo para sobreviver. Nesse livro, quando eu escrevi que um dia me tornaria um empresário que pudesse inspirar pessoas. Então, tudo isso me possibilitou a ter propósito. Eu lembro de uma história que é importante as pessoas que estão nos vendo saber, que era estava escrito no livro de um deus que foi castigado, chamado Sísifo. E Sísifo foi condenado por 10 anos para empurrar uma pedra acima do monte. Esse era o castigo. Se eu não me engano, o Deus que o castigou foi Zeus. E ele desistia na metade do caminho. Ele empurrava por 7 anos a pedra e desistia, a pedra rolava de morro abaixo, ele tinha de
empurrar novamente. E ele passou a vida toda fazendo isso. Se ele tivesse planejado os 10 anos para empurrar a pedra até o monte, ele estava livre do castigo. E muitas pessoas fazem isso. Elas estão empurrando a pedra pedra cai, ela tem de começar de novo e passa a vida toda fazendo isso. E quando eu li essa história, eu falei, eu tenho de carregar a minha pedra por 10 anos e colocá-la no topo. E aí, chegando ao topo, eu estou livre dessa etapa da minha vida e começo outra. E assim foi feito. Que história linda, hein? Tem muitas pessoas que muitas vezes desistem no meio do caminho, né, Marcos? Eu costumo dizer que quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum, né? Quer resultados rápidos, momentâneos, prazeres momentâneos, e esquece de planejar um futuro, não é mesmo? Mas também isso vem muito com a questão das crenças. A pessoa, muitas vezes as pessoas não param para se estudar, para saber quem realmente ela é, o que realmente ela é capaz de fazer. E a questão de merecimento. Será que realmente eu mereço passar dessa fase para uma fase melhor? Né? E aí entra naquele sistema ar-condicionado. Quando o ar-condicionado chega no limite que você programou, ele dá o bip, para e volta para trás. Ele até ultrapassa um pouquinho, mas ele sempre volta para ter aquela média. E aí, amigão, você está vivendo na média ou você está dando sempre o upgrade? Não, e é muito... Ai, desculpa te interromper. Só complementar o que você está comentando, porque quando eu escrevi a minha vida, eu escrevi até os 30. E nessa época eu coloquei tudo que eu tinha de sonhos. Então eu coloquei o carro que eu queria ter. E eu coloquei o ano que eu iria comprar meu primeiro carro. Eu coloquei o modelo de casa que eu queria ter. E coloquei o ano. Eu fui colocando projetos para a minha vida e colocando tempo para que esses projetos fossem realizados. 80% do que eu escrevi aconteceu. E quando eu fui comprar a moto, e quando eu fiz essa escrita, foi no período de 90, né? E a moto era uma moto esportiva, e quando eu fui comprar ela, fui comprar no ano 2000. E eu estava com dinheiro para comprar a moto, e quando eu fui comprar, o pessoal falou, olha, vai comprar essa moto, essa. Eu falei, não, você não está entendendo. Aqui eu planejei, é essa aqui. Não é essa nova agora. Essa era do sonho. Esse daqui é um sonho novo. Esse daqui é um sonho que eu tenho que realizar. Que eu tenho de realizá-lo. E eu encontrei, já não morava mais em São Paulo, estava morando aqui no Paraná. E eu encontrei em São Paulo essa moto. E fui buscá-la. A curiosidade, que moto que era? Não vamos fazer a propaganda da moto. Não é propaganda da moto, né? Nós vamos conhecer os gostos motociclísticos do Marcos. É uma moto GSX, uma Suzuki 750. E eu me lembro que eu estava passando na rua e tinha uma academia e eu vi essa moto estacionada. Eu já tinha nessa época uns 18 anos. E vi essa moto estacionada na frente da academia. Eu falei, um dia eu vou ter uma dessa. Então, aonde eu quero chegar contando essa história? Primeiro, do prazer de ir a São Paulo e voltar para o Paraná pilotando ela. Uhum. A realização de um sonho. E quando a gente fala de realização de sonho, não é estar vendo o que o outro tem, é o que nós queremos para si. E a felicidade vai ser tão grande que o outro vai ver e vai falar, nossa, como esse cara está feliz. Às vezes compra o mesmo bem e não tem a mesma felicidade, porque é individual. É verdade. É o sonho daquela pessoa. Nesse livro, o nosso livro está escrito do propósito. E quando nós sabemos o que queremos, tudo o que nós vamos fazer é para obter vantagem, para chegar lá. E essa vantagem é o que vai nos despertando vontade de fazer. E no decorrer da jornada, essas vantagens, que são em muitos momentos, ou que nós vamos aprender para chegar até lá, e aí vem a questão de estudo, de preparação, como também do presente, que nós vamos nos entregando no decorrer da jornada. Então, essa moto foi um presente que eu sonhava, uma realização, mas eu me presenteei. Isso me dá mais vontade de seguir em frente, de empreender mais. E quando chegou nos 30 anos,
Eu falei, e agora? Porque eu passei uns 6 meses sem saber para onde ir. E depois que eu realizo o sonho, o que eu faço? Pois é. E eu escrevi até os 55. Então, eu já sabia como fazer. Fiz até os 55 anos de idade. E no meio do planejamento, tinha de retribuir para as pessoas aquilo que eu recebi quando eu li o livro do Roberto Chiniachirque, chamado Semedo de Vencer. Eu tenho de contribuir, porque outros jovens vão ler as histórias que estão nesse livro e pode ser que essas histórias possam estimular e ajudá-los na sua jornada, como um dia eu recebi. Eu me identifiquei muito com a sua história, quando você falou que vendia velas, porque em 2003, por aí, lançou um filme do Homem-Aranha, né? O primeiro filme do Homem-Aranha, onde toda menininha queria ser a Mary Jane. E eu trabalhava no Paraguai. Eu comecei a trabalhar muito novo no Paraguai. Eu tinha apenas 12 anos, eu já puxava a caixa. E naquelas lojas de brinquedo, subia 5, 6 andares com caixas pesadíssimas nas costas. E eu queria sair daquela realidade. Eu tinha que mudar, eu tinha que evoluir. E eu via que os amigos, pessoas com um pouquinho mais de condição, iam para o cinema e eu tinha que pegar o meu salário para ajudar em casa. Eu não podia ir no cinema. Mas eu vi que existia como eu estar lá empreendendo. E como que foi isso? A loja que eu trabalhava, que era uma loja de brinquedo, ela importou vários bonecos do Homem-Aranha, pequeno, médio, grande, aqueles de colocar no vidro do carro e tal. E eu peguei parte do meu salário, que era pouco na época, mas para brinquedos no Paraguai era bastante, com qualquer pouco você comprava um monte de brinquedo. Coloquei na mochila e fui vender no antigo Boulevard. Você lembra? Antigo Boulevard, que era o cinema da cidade. Sim. E ali eu vendi vários bonecos do Homem-Aranha. Empreendi um monte ali, vendi. Começou. Até que os seguranças do shopping, rapaz, você não pode vender isso aqui não. Saí de lá triste, chorando, cabisbaixo. Parei na frente de uma lojinha que tinha ali, umas lojinhas na frente do estacionamento. A moça, por que você tá triste? Por que você tá aí chorando? Eu queria vender aqui meus bonecos do Homem-Aranha. Peguei parte do meu salário para vender e não posso vender porque eu não tenho loja aqui. Ela olhou para mim. Ela vendia semijoia. Rose Biju, o nome da loja dela. Não me recordo, acho que era isso. Ela pegou meus bonequinhos do Homem-Aranha. Ela pegou as bijuterias dela na sessão. Ela tirou um pouquinho fora e colocou tudo ali para vender. Ela falou, eu vou colocar aqui para vender para você, porque durante o dia também tem sessão. E aí você vem no final do dia ver quanto que eu vendi e tá. Pega a grana e vai para a sessão. Foi seu primeiro empreendimento. Como você está contando, e eu contei da vela, e você está contando agora de como você fez com os brinquedos, essas histórias têm que ser levadas para as pessoas, para que as pessoas possam se inspirar. Uhum. E é por isso que eu digo que, independente da condição e do ambiente que isso é dado, quem faz a transformação somos nós, com atitudes como essas, e são atitudes empreendedoras. E é o que eu venho sempre dizendo, quando nós entendemos a força do empreendedorismo, a gente transforma muita coisa. Show. Essa é a força do empreendedorismo, sabe? Nossa, e é fantástico. Nossa, arrepia, gente. É inspirador. Realmente. Eu ficaria horas aqui escutando. Mostra o livro aqui para nós, Marcos. Seja imperfeito. Esse título, ele é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, ele é um título onde que traz um empoderamento de você se aceitar. Eu não li o livro ainda, gente. Eu não estou dando spoiler do livro, né? Espero ler o mais breve possível. Mas ele dá um empoderamento, porque o Marcos, ele disse que ele vivia numa realidade totalmente diferente, totalmente oposta da que ele vive hoje. Então, a realização de um sonho, ela não é escolhida a dedo para quem... Deus não olha, esse vai escolher, esse vai realizar o sonho,
esse aqui não vai, esse aqui também vai, aquele lá não. Acho que vai muito da fome de querer vencer, de fazer o que precisa ser feito. E como a gente havia falado, não parar no meio do caminho. Aquela parte que realmente tá doendo, tá difícil, tem que se entregar mais, tem que fazer a mais, tem que estudar até 2, 3 da manhã. Aquela famosa frase dos professores universitários, né? O que você faz da meia-noite às 6? Então, acredito, eu vejo hoje, Lucinha, Marcos, obrigado por vocês estarem aqui, porque vocês estão fazendo parte da realização do meu sonho. Esse espaço, isso daqui para mim, hoje a empresa RP Comunicação também é a realização de um sonho. E eu vivo ele com a maior... Eu desfruto disso, maravilha. Exatamente. Sem soberba, com humildade, ajudo as pessoas da medida que eu posso. E eu sei que ainda eu não sei tudo que eu preciso saber para eu conquistar ainda mais, para eu poder ajudar ainda mais. A gente tem uma filosofia bem legal, Marcos, que é crescer quanto ser humano, empresa e contribuir. E quanto mais eu contribuo, mais eu cresço. E quanto mais eu cresço, mais eu posso contribuir. Entendeu? E acredito que realmente a filosofia do sucesso, ela parte desse princípio. Essa é o que eu penso. E esse título faz eu olhar para as minhas fraquezas e debilidades e olhar o quanto eu posso crescer como pessoa, crescer como ser humano e quanto eu posso contribuir com esse aprendizado, né? Mas fala para nós, Lucinha, como que está sendo a sua participação nesse livro? Eu sei que você desenvolveu um método que é um GPS aí que... Fala aí para nós, como é que é esse negócio? Bom, primeiro é meu segundo livro, né, que eu participo em coautoria. E eu me apaixonei pela proposta, não só de participar de um livro nesse projeto, sendo uma das coautoras, porque eu acredito muito que a união faz a força. E esse tema, Seja Imperfeito, me encanta. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas, na própria vulnerabilidade dela, está a força que ela não enxerga. E aquilo é lindo, entende? Aquilo é que faz com que ela seja única, com que ela seja singular. E é isso que eu conduzo no meu capítulo, né? Faço uma provocação com essa reflexão para que as pessoas, primeiramente, se aceitem, com todas as suas imperfeições, que não existe isso, não existe perfeição nesse planeta, entende? E nós temos que olhar no espelho e realmente nos conectarmos com quem nós somos e com essa unicidade, sabe? Porque é como uma como é que chama? Digital. Uma impressão digital. Não existe duas iguais, não existe dois Marcos Frazões, não existe dois Cristianos, não existe duas Lucinhas. Iguais não existe. Então, a gente, quando nós, né, nos empoderarmos disso, não tem quem pare uma pessoa bem resolvida. E feliz por dentro, por fora, entende? E esse método que eu crio, o GPS do estilo, é muito interessante que ele tem essa fase de autoconhecimento. Se a gente não se conhece, como que você vai se aceitar? Você se olha no espelho e fala, quem é você, né? Muito prazer. Então, tem que ter essa questão de você se gostar, se identificar. E aí, óbvio, né, que existem algumas técnicas que eu compartilho para que a pessoa consiga também construir, não só com a ajuda de uma profissional, essa construção dessa imagem que é tão importante. Mas uma coisa eu posso resumir, viu? Todos nós somos uma obra de arte, né? O nosso mentor fala isso. E é isso que eu quero passar para as leitoras, para os leitores, que eles entendam que eles fazem a diferença no mundo e que quando eles se aceitarem,
por fora, por dentro, porque a imagem, né, é a nossa embalagem, mas é muito mais importante o que está aqui dentro do coração, que transpareça, né, que transborde essa energia maravilhosa, que é o que você faz, que é o que o Marcos faz, porque pessoas como vocês, olha eu agora, né, pessoas como vocês, muitas vezes, só de estarmos próximos, a gente já sente um bem-estar, porque é a energia. Então, não adianta você estar grifado da cabeça aos pés se você não vibra o bem, não vibra o amor, não deseja transformar o mundo, como todos, né, que a gente vê as pessoas nobres que estão fazendo a sua parte para transformar o mundo. Sim. Marcos, você acha que essa mudança, mesmo que a pessoa ainda não tenha o mindset de falar, não, eu preciso me vestir bem para ir para uma boa entrevista de trabalho ou para uma reunião de negócios, você acha que essa mudança, ela acontecendo, ela consegue mudar outras coisas na vida da pessoa? No nosso livro, Seja Imperfeito, tem o prefácio nosso, do Robson Ramush. E ele resumindo, ele diz assim: quando nós tomamos posse das nossas imperfeições, a vida se torna mais leve. A forma de se vestir, ou como nós vamos nos apresentar, se estiver de acordo com aquilo que nós entendemos das nossas imperfeições, quando nós aceitamos ela, e nós, de forma física, entendemos que a beleza, ela vem primeiro do que o coração sente, de como nós transmitimos isso e de como nós podemos nos comunicar em relação a isso. Com a vestimenta apropriada, nós tomamos propriedade daquilo que nós queremos demonstrar. O que a Lucinha faz, que eu acho incrível, é que ela consegue perceber isso e, através da vestimenta, independente de que forma seja, transmita o que a pessoa quer transmitir. 80% da comunicação é visual, e quando as pessoas entendem isso, o processo de entrada, principalmente numa entrevista de trabalho, ele se torna mais assertivo. Então, entendendo aonde eu vou trabalhar, entendendo qual que é o propósito daquela empresa e estando de forma apresentável ao propósito dela, eu me torno mais assertivo. Isso não quer dizer usar uma determinada roupa ou usar uma determinada grife, mas entender se a essência, se aquilo que nós temos está condizente, se assim posso dizer, com o ambiente de trabalho. Eu acredito que a assertividade é muito maior. E nada melhor do que ter uma pessoa que possa nos orientar, nos ajudar nesse sentido. Porque a todo momento nós estamos nos ajudando. A todo momento nós estamos recebendo e entregando. Recebendo e entregando. E esse é o processo de tomar posse de si, na minha opinião. É quando nós entendemos como nós funcionamos, e entendemos o que nós temos e conseguimos transmitir isso. Nós temos até de forma física, porque existem algumas pessoas que estão nos vendo e falam: eu não gosto de como é que está o meu nariz, eu não gosto de como está a minha boca, eu não gosto do meu cabelo. Não tem problema nenhum com o nariz, com a boca, com o cabelo, né? O que importa é o que nós temos, mais uma vez, de forma interior, em sentimento e boas intenções e energias. Eu tenho para mim de que existe coisas que se você não pode fazer sozinho, a ética, né, vamos dizer assim, se você não pode fazer, se sozinho é errado, não faça. Até essas questões de ética, moral, ela deixa uma característica em você quando você também está em público. Outro dia nós falávamos aqui com a Camila Menezes, uma ótima especialista em leitura também, e ela dizia que existem microexpressões nas pessoas, né? E muitas vezes essas microexpressões, ela traz traz uma característica da pessoa. Quando o receptor está vendo, se ele consegue fazer essa leitura, ele já identifica ali uma determinada fragilidade. Só que até quanto você pode se mostrar imperfeito?
Até quanto você pode se permitir? Em que momento você acha, Marcos, que o ser humano, que o profissional, ele tem que passar a se empoderar de dons, de talentos e não olhar mais para esses detalhes de imperfeição? A nossa criação, ela é toda voltada a nós sermos perfeitos. E nós sabemos que perfeito, pelo menos da forma que eu acredito, só um, que é Jesus Cristo. Sabendo disso, é um processo de, a todo dia, a busca de se tornar uma pessoa melhor. É como esse copo. Esse copo, ele está meio cheio. Se eu encho, eu me entendo como perfeito. No momento em que ele está cheio e que eu me sinto perfeito, eu não estou pronto para ficar mais aqui. Eu tenho de morrer e nascer de novo, porque eu não vou aprender mais nada. No momento em que eu tenho consciência que o meu copo ele tem que estar sempre meio cheio, há espaço para eu colocar mais líquido. Então, quando eu entendo isso em mim, que eu não sou perfeito e que eu preciso a cada dia me tornar uma pessoa melhor, não tem problema as imperfeições, porque é só a oportunidade que eu tenho de, como ser humano, melhorar a cada dia. E existe aquela consciência de ser, estar e permanecer. Talvez você não é e você está. Falta só alguns ajustes, não é verdade? Não tem um ditado que diz ou eu acerto ou eu aprendo? Exatamente. Não existe erro, existe aprendizado. E se você for pensar, a cada segundo da nossa vida nós podemos colher um aprendizado. Em tudo, em tudo, em tudo. Se nós conseguirmos ampliar o nosso radar, porque eu vejo assim, às vezes até eu, sabe? Estou muito no piloto automático, com essa vida louca que a gente leva, com essa agenda transbordando, e WhatsApp, não sei o que, a gente fazendo coisa ao mesmo tempo. Você, muitas vezes, deixa de colher aprendizados numa situação que você vê ao seu lado, às vezes, sabe, no elevador. São coisas tão sutis, Cris, que se você entrar e se robotizar e começar a fazer as coisas no automático, você perde essa essência de crescer, de aprender a cada dia. E eu até estava conversando com o Marcos hoje. Eu tenho muito o hábito de meditar. Eu posso estar cansado que for, assim, mas só se eu não estiver muito cansada mesmo, dormir no sofá, que já aconteceu. Mas, assim, a meditação faz com que você pare, ouça a sua própria respiração, faça um balanço do seu dia. E aí, o que você aprendeu hoje? Eu utilizo muito disso e é muito interessante. E o que eu faço? Eu tento no outro dia melhorar e melhorar. E aí vai indo. Então, é mágico, né? Se a gente for pensar nesse processo evolutivo. E nós estamos aqui na Terra para isso, né? Para evoluir a cada dia. É a minha visão, né? É o estágio, né? A gente está aqui só para evoluir, para que depois... Exatamente, sempre. Lucinha, e esse livro, ele foi pensado, ele foi idealizado para qual público? Olha, esse livro, ele é de uma riqueza, Cris. Se a gente for pensar que existem aqui profissionais de todas as áreas, porque nós encontramos médicos, né, pessoa na área da saúde, psicólogos, profissionais liberais. Tem uma gama de profissionais aqui, todos eles falando sobre essa questão da aceitação, da imperfeição, que ficou de uma riqueza tão grande que qualquer pessoa que queira o autodesenvolvimento, o crescimento interior, ele ficou muito acessível. E como são vários autores, vários capítulos, ele ficou um livro gostoso de ler. Porque você lê um capítulo e aquilo dá um gostinho de quero mais. E aí vai para outro capítulo, é outro assunto. Mas é como se nós construíssemos um muro, sabe? Com cada tijolinho. Meu tijolinho está ali, o do Marcos está ali também, sabe? Mas eu penso assim que quer crescer, quer refletir sobre a sua vida, esse livro é super indicado. O seu capítulo dentro do livro, ele fala sobre estilo, como se aceitar para que você tenha um
um hábito de estilo e tudo mais, não é mesmo? Exatamente. É o poder da imagem pessoal junto a todas essas crenças que a gente tem que nos impedem de crescer. E você aceitar a sua imperfeição, que é uma coisa natural, né, enquanto humanos, é um dos pontos. Óbvio que eu dou várias ideias, né, e trabalho algumas crenças, porque algumas pessoas têm crenças enraizadas de, primeiro assim, isso é supérfluo. Né? Você se vestir é supérfluo, não vale a pena, ou fica muito caro para você se vestir bem. Eu também desconstruo essas e outras crenças e dou como se fosse um passo a passo, né, que é o GPS do estilo, para que você consiga trabalhar na sua estratégia de imagem. Porque como eu trabalho há muitos anos com isso e atendi vários homens, mulheres e casais, sou especialista em atender casais também. Eu tenho cases, Cris, de pessoas assim que antes do processo de consultoria de imagem eram pessoas assim que tinham muitos desafios na área profissional, de aceitação, de acreditar em si, de ter confiança, segurança. E após a consultoria de imagem, eles como triplicaram, quadriplicaram seus resultados profissionais, inclusive financeiros. Casamentos foram restaurados. Eu tenho muita alegria de falar isso, porque é questão de autoconhecimento, porque a pessoa que, às vezes, ela não cuida da sua aparência por fora, ela não se gosta, ela não se ama e ela não é uma boa companheira, entende? Tem tudo isso. E a gente sabe que numa vida a dois precisa ter também essa questão de cuidar do outro, de ser, né, de ter essa cumplicidade, de também se amar, porque se você não se ama, como que você vai amar outra pessoa, né? Então, são muitas coisas e nesse capítulo, olha, tenho certeza que vai contribuir com muita gente, é esse o meu objetivo. Entendeu? Transformar o maior número de pessoas. Isso traz muito aquela filosofia de que primeiro você. Sim. Porque eu não consigo ajudar ninguém se eu não me ajudar primeiro, não é mesmo? E as aeromoças falam isso com muita clareza no avião. Né? Em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois ajude outras pessoas. Né? Me traz muito essa filosofia, essa reflexão. Marcos, e a tua participação no livro, ela traz qual viés, qual mentalidade que você gostaria de passar, a ideia, a mensagem que você traz? O que aconteceu na minha vida e qual foi o meu diferencial? Foi saber onde queria chegar. Então eu falo ter propósito para alcançar o sucesso. É sobre isso que eu falo. E dou dicas que eu fui utilizando da minha vida, o que eu fui aprendendo. Então, quando eu escrevi a minha vida e sabia onde eu queria chegar, eu tinha o meu propósito. Tudo o que eu fiz foi para me proporcionar vantagens, e essas vantagens, e a todo momento nós agimos dessa forma, essas vantagens é que vão despertando vontade de realizar. Então, se eu tenho de passar, um exemplo, se eu tenho de passar no vestibular, eu tenho de estudar. O estudar se torna a minha vantagem em relação ao outro. E se o que eu quero é passar no vestibular, eu vou ter de estudar mais que os outros. Fazendo isso, eu vou perder noites de sono e isso não vai me pesar, porque eu estou me proporcionando essa vantagem. E é isso que vai me despertando vontade de realizar. Eu falo sobre isso. E como eu sou empresário, eu falo para jovens que queiram empreender, independente de onde eles estão. Porque aconteceu comigo, eu estava morando no interior da Paraíba. Hoje eu moro numa das regiões mais prósperas do Brasil, que é onde nós estamos, é o oeste do Paraná. Uma riqueza em produção gigante. A condição de vida que nós temos aqui é muito diferente da minha realidade na infância. Mas isso aconteceu porque eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia o ambiente onde eu queria estar. Hoje, só para que as pessoas saibam, você possui empresas em quais segmentos, Marcos? Boa pergunta essa sua,
porque eu trabalho hoje com indústrias de peças agrícolas, também faço parte de negócios logísticos com armazenagem de produtos congelados, de alimentos congelados. Tenho também agência de marketing digital, também sou sócio desses negócios, sócio de escolas e faculdades, e ainda sou investidor anjo, ajudo startups a alavancarem seus negócios, ou com ajuda na gestão dessas empresas, ou muitas vezes com o investimento financeiro para que novos negócios venham a surgir e novos empreendedores possam, além de tudo, realizar seus sonhos. Nas nossas empresas, nós temos um formato diferente do que é aplicado no convencional. Por exemplo, as pessoas que trabalham com a gente incentiva elas a entenderem qual que é o propósito, qual que é a missão de vida delas e se isso está conectado com a atividade da empresa. Muitas pessoas que trabalham comigo estão lá, começaram com 15 anos de idade como menor aprendiz. Tem gente hoje se formando e eu fico muito feliz e assumindo cargos que são cargos de liderança nas nossas empresas. Essa é a transformação. Quando eu reescrevi a minha vida dos 30 aos 55, eu coloquei como missão empreender e, através dos empreendimentos, transformar a vida das pessoas. Então, como é que a gente faz nas nossas empresas? A empresa cresce, mas as pessoas que estão com a gente esticando o elástico, elas crescem de forma proporcional ou mais que a empresa. A gente faz a medição financeira disso, né? Quanto a empresa cresceu em porcentagem? Cresceu 20%. As pessoas que estão... Eu tenho uma fórmula que é legal. Essa fórmula diz assim, 60, 20, 10, 10. 60% de um time, ele vai chegar no horário, vai fazer o que tem que ser feito e vai embora no final do horário, está tudo bem. 20% dessas pessoas, elas entregam um pouco a mais. 10% são aquelas pessoas que entregam muito, elas que fazem o negócio girar. O que é que a gente faz nas nossas empresas no RH? A gente identifica quem são essas pessoas. Os 60, o 20 e os 10. E tem o mais 10%, que é os menos 10, que é aquele que cria problema. E aí, infelizmente, não fica na nossa empresa, tanto que a nossa meta no RH é renovação de time em 10% ao ano. Então, assim, tem de vir gente nova, tem de oxigenar e entender essa filosofia de trabalho nossa. E as pessoas crescem, muito jovens, colocaram em sua vida um caminho diferente, ou traçaram um caminho diferente do que aquele que seria a tendência deles. E isso me enche de orgulho e satisfação em saber que assim nós podemos transformar através de empreendimentos. Falo um pouco sobre isso no capítulo e demonstro como pode ser implantado. E quando você tinha lá seus 12 anos, você pensava viver essa realidade que você vive hoje? Quando eu tinha 12 anos, que foi quando eu me incentivei a sair lá da Paraíba, as pessoas que estão nos ouvindo agora, eu vou contar essa história, eu me lembro do dia que eu estava saindo. Ou seja, eu fui incentivado por um primo que estava em São Paulo trabalhando, foi passar uns dias lá em Queimadas, e eu lembro que ele usava um agasalho do São Paulo Futebol Clube, coisa mais linda, acho que por isso que eu torço pelo São Paulo. E também tinha usava um tênis muito bonito. Eu falei, nossa, o que é que você está fazendo? Eu estou trabalhando em São Paulo. E foi assim que eu consegui comprar a passagem. E eu comecei a empreender com 12 anos, vendendo vela na frente do cemitério. 12, 13 anos. Eu morava na rua do cemitério. Se alguém tem que chorar, alguém tem que vender lenço mesmo. Comprei a primeira caixa de vela, consegui. Aí comecei a ter concorrentes. Os outros jovens viram que eu estava fazendo aquilo, foram fazer também. Então, quem comprasse uma caixa de vela ganhava uma caixa de fósforo. Então, alguém vai ter de acender essa vela e dizer do fósforo. Então, quem me comprasse ganhava a caixa de fósforo. Foi assim que eu comecei a empreender. Depois, quando eu fui a São Paulo, eu me lembro desse dia, porque não tinha rodoviária na cidade, passava o ônibus da Itapemirim, que até agora fechou, não é? Quebrou a empresa, era um ônibus amarelo, passava na BR lá que cortava a cidade, e eu lembro que na viagem a minha mãe estava chorando, não tinha rodoviária, eu olhei pela janela, ela estava chorando, e a minha tia subiu no ônibus. Essa minha tia já é falecida, e a gente chamava com ela tia Duinha, que é uma segunda mãe minha. E se ela estivesse ouvindo isso agora, ela ficaria muito feliz em ouvir o que eu vou contar. Porque ela me entregou uma lata, era uma lata de Neston, e tinha frango e farinha para mim comer na viagem. Eu passei 3 dias até chegar em São Paulo. Quando cheguei em São Paulo e vi aquela rodoviária Tietê enorme, gigante,
Eu falei, nossa, eu quero voltar, não vou ficar aqui. Então, não pensava em ter hoje a condição de vida que eu tenho e muito menos de estar fazendo o que eu estou fazendo por mim e pelas pessoas que estão à minha volta. Às vezes eu chego na frente da empresa e é muita gente que trabalha com a gente, às vezes eu chego em uma das empresas, está lá chegando 50 e poucas pessoas, eu fico na frente, dentro do carro, observando as pessoas chegarem, porque eu tenho o hábito de chegar mais cedo e sair mais tarde das empresas. Então eu fico observando as pessoas chegarem e falo, nossa, obrigado Deus por me oportunizar isso, porque tem muita gente que depende disso que nós criamos para fazer, sabe? E aí essa sinergia ela vai se replicando dentro da empresa e a gente cria uma atmosfera formidável e um ambiente de crescimento gigante. É muito linda, muito motivador essa tua jornada. E eu te perguntei justamente quando você tinha 12 anos, aquela tua adolescência, que você teve que enfrentar o mundo, sair da Paraíba, ir para São Paulo, uma cidade enorme. Então foram vários obstáculos que você teve que passar, né? O que você diria hoje para aquele jovem, para aquele adolescente que de repente não se aceita, ele se sente imperfeito em todas as situações, ele é taxado como gordo, ele é taxado como feio, ele é taxado como pobre, como negro talvez, né? O que você diria para esse adolescente que acha que não dá mais, que acabou? Porque o que está acontecendo muito hoje em dia é o jovem desistindo muito cedo, muito cedo. E quando eu digo isso é realmente se entregando 100%. O número de depressão no nosso país aumentou muito, o suicídio aumentou muito. E vendo uma história motivadora como essa daí, não tem como não me inspirar. Então acredito que sim, o livro Seja Imperfeito tem uma mensagem muito linda a ser transmitida, e não é só para empresários, não só para empreendedores, não só para profissionais de alta performance, mas também para toda a sociedade, pais, mães, filhos, adolescentes, casamentos, relacionamentos. Mas o que eu queria mesmo, Marcos, é que você mandasse uma mensagem para essas pessoas, para esses jovens, esses adolescentes que, assim como você, teve que tomar coragem de enfrentar a imperfeição, porque um jovem de 12, 14 anos, chegado da Paraíba em São Paulo, provavelmente passou também por muitos preconceitos, né? Muitas dificuldades. Tem um momento lá na empresa, às vezes a gente armazena, nessa de logística, a gente armazena produtos congelados, né? E o pessoal, quando tem lá o nugget, e a gente chama chinelão, que é aquele peito de frango empanado, sabe? Às vezes a gente faz um lanche lá na empresa e a gente tem os nuggets. E eu falo, gente, quando tiver o nugget, vocês guardem o meu. Eu me lembro de quando eu tinha 14 anos e eu queria comer um nugget daquele, era 75 centavos em 94, e tinha nos botecos aquela estufa pequena e o pessoal colocava lá aqueles nuggets. Quando estava passando para a igreja, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, então sempre frequentei, independente de qual seja, sempre frequentei e fui buscar refúgio na igreja e oração. Tanto que as pessoas me viam jovem, com 14 anos, sozinho lá na igreja, e perguntava para os meus pais, eu falava que os meus pais estavam na Paraíba e não tinha roupa para usar, não tinha, era a mesma roupa ali para tudo, né? Então eu usava o mesmo tênis para ir para a escola, o mesmo tênis se tivesse de ir para a igreja, o mesmo tênis se tivesse de fazer atividade física, era o mesmo, não tinha outro. Me lembrar disso me emociona, porque eu saía da igreja às vezes e queria comprar um nugget daquele e não tinha dinheiro. E às vezes ali na igreja eu comecei a ajudar o pessoal e o pessoal me incubia de recolher a oferta, sabe? Então a gente via com a cestinha cheia de notas na época de R$1, R$2 e as moedas. E eu falava, não vou tirar nada daqui porque não é meu. A mensagem que eu entrego para os jovens é que não faça nada de errado. É a primeira mensagem. Não faça nada de errado, porque independente de que condição ou em que condição
o mundo te colocou, independente de qualquer que seja, você tem muito mais para entregar para o mundo, fazendo a coisa certa. Fazer o fácil, chega a ser fácil fazer o errado e difícil fazer o correto nos dias de hoje. Então, na nossa empresa, nós temos uma frase que diz assim: nós fazemos o certo, não o fácil. Está estampada nas nossas empresas, principalmente na que armazena alimentos. Nós fazemos o certo, não o fácil. Então, para os jovens que estão nos ouvindo, primeiro, faça o que é certo, não faça o que é errado. Porque independente de que condição você esteja, em que condição o mundo te colocou, você pode entregar muito mais para esse mundo e para as pessoas que estão à tua volta. Essa é a mensagem. Na associação comercial, que eu fui presidente lá em Palotina, nós construímos uma sede nova. E lá está escrito: não vai dar, não dá para fazer isso. E tem uma frase do Albert Einstein, eu acho que ele é o autor, que diz: o impossível, ele só existe até nós o tornarmos possível. Então, por mais que as pessoas digam que não dá para fazer, por mais que as pessoas digam que é aquilo que tem para você, não se conforme com aquilo. Mostre para as pessoas que só é impossível até que venha alguém e faça. Essa é a mensagem que eu entrego para cada um dos jovens, e tem um pouquinho disso nesse livro. Legal. Nossa. Quando o livro vai estar disponível para... Ai, gente, olha só. Dia 26 agora, semana que vem, o lançamento oficial em São Paulo. Vai ser na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Nós vamos estar presentes lá, porque o que acontece? São autores de vários lugares do Brasil, então nós vamos nos reunir lá, mas a riqueza desse projeto e dessa obra é que depois cada um desses autores vai pulverizar essa mensagem pelo Brasil e pelo mundo afora também, porque tem gente também do exterior. E aí o nosso lançamento oficial no Paraná será em Cascavel, que nós estamos vendo uma data, provavelmente dia 9. Dia 10 na cidade que o Marcos reside, que é Palotina. E talvez um outro evento no dia 17 de novembro. Tudo em novembro, entendeu? Mas nós temos, inclusive, nas nossas redes sociais, nós temos o link da pré-venda, já estamos com ele. Inclusive, esse é seu, mas nós vamos autografar, né? Com muito carinho, né, Cris? Gente, então olha aqui, ó. Um ótimo presente de Natal, né? Então, Natal tá chegando, se você quiser... Não, deixa aquela lá mesmo. E o presente para si mesmo também. Ó, um ótimo presente para o Natal. Se de repente você quiser presentear o filho, o neto, a mãe, a esposa, com certeza é uma leitura riquíssima que vai trazer grandes resultados. E o primeiro deles é se aceitar, né? O primeiro deles é se aceitar. Gente, que maravilha estar aqui com vocês hoje. E eu espero de coração que essa não seja a última vez, viu? Pessoas iguais a vocês, existe um negócio muito bom que o Marcos falou ali já, que é chamado contágio social. E quanto mais a gente se relaciona, mais a gente conversa com pessoas com a mesma vibe, com o mesmo sentimento, é muito bom. É uma né? contaminação ótima essa, né? Exatamente. Então, se você quer se contaminar um pouquinho disso, tá aqui, ó, nesse livro, né? Seja imperfeito. Marcos Frazão, foi um prazer enorme estar com você aqui hoje. Eu queria que Deus abençoasse muito você, seus negócios. E obrigado mesmo por ser hoje esse empresário que não desistiu quando tinha seus 13, 14 anos, né? Porque com certeza a sua dedicação, a sua vontade de crescer, a sua vontade de querer mais, ela foi tão inspiradora que com certeza hoje os seus colaboradores se inspiram em você e por meio do livro
acredito que uma grande parte da sociedade também vai se inspirar. Muito obrigado, viu? Lucinha não tem o que falar, né? A Lucinha é um anjo que caiu do céu e falou, se vista desse jeito porque Deus gosta. Lucinha, muito obrigado pela tua contribuição também nesse livro, também pela tua contribuição na sociedade, uma profissional fantástica. E a Lucinha falou um negócio muito sério hoje aqui, gente, de que não custa caro se vestir bem e para ser feliz. Então, se você acha que falta uma pitadinha de felicidade na sua vida, volta a dizer. No livro Seja Imperfeito tem um capítulo exclusivo dela, que ela dá grandes dicas de como se vestir, de ligar o GPS do estilo. E com certeza também vai ser uma leitura riquíssima para você que quer andar na moda, para você que quer sair da caixa do mesmo, de estar sempre do mesmo jeito, né? E outra, né, Cris, se você me permite, porque eu estou, sabe quando o seu coração está assim, ó, Saindo pela boca. eu estou tão emocionada, estou tão feliz desse momento. E tem uma coisa que o Marcos escreveu no capítulo dele, que é não desista dos seus sonhos. Por que nós estamos aqui hoje? Nós somos prova viva, Cris. Você, que eu sei, conheço a sua história, o Marcos, que acabou de compartilhar conosco essa linda história da não desistência, por isso que ele está aqui, impactando tantas vidas. Eu também sou prova viva, porque quem me vê hoje, nossa, essa mulher elegante, acha que eu tive muita sorte, que eu nasci assim, e não foi assim. Eu também saí de uma vida bem modesta e eu não desisti dos meus sonhos. E aí, quando o Marcos falou lá no início daquela história mitológica, da pedra, Sísifo. Sísifo, se eu não estou enganado o nome dele. Sísifo, acho. Gente, só para concluir, tá? Desculpa, eu não sei se estou estourando no tempo. O tempo aqui é de vocês, gente. Não tem Mas tempo. deixa eu te falar, eu vi tão interessante ontem uma história dessa questão da não desistência, que quando você entra no mar, você não passa aquela fase da arrebentação. Não é difícil ali, você engole água salgada, você leva uns capotes, mas depois que você passou aquela arrebentação, que você está lá só com as marolas, não é bom? Pergunta para um surfista isso. Então, se a gente desiste já nessa parte da arrebentação, onde a gente tem que dar todo o gás, a gente não vai usufruir, não vai poder boiar depois naquele mar. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. E é essa mensagem que eu quero deixar, sabe? Essa frase do Marcos, não desista dos seus sonhos, eu colocaria vírgula, porque eu não desisti, eu também não. E você também. Se você não desistir, você vai poder usufruir do seu sucesso e de uma vida mais plena. Nossa. Eu complemento ainda mais. Se você desistir, e se lá no meio da vida você falar, eu quero, e porque dá tempo, e diferente da tua idade, certo, né? Toma. Você vai ter que retomar. Mas quantas mais vezes você desistir, mais vezes a arrebentação, a parte difícil, o ter que se relevantar, se reerguer, você vai ter que fazer. E às vezes isso se torna um vício. E é um vício cíclico e você não sai disso. Cuidado. Porque Deus preparou uma vida para você, uma vida abundante, uma vida plena, cheia de vitalidade, saúde, alegria, amor, prosperidade. E se Deus criou, é para nós, é para você. Só falta você se empoderar disso, tomar posse, desfrutar e transbordar na vida de outras pessoas. Isso aqui tá derramando, tá transbordando. Ai, gente, prazer enorme novamente estar aqui com vocês, uma delícia. né? Sejam sempre muito bem-vindos. Marcos, quando tiver Foz do Iguaçu, a casa é sua. Pode entrar, tá bom? Será sempre uma honra ter você aqui no Givers Cash. Lucinha, super obrigada, querido. eu que agradeço, meu anjo.
seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Giverscast. E sempre que estiver a Foz do Iguaçu também, as portas estarão sempre abertas para a gente falar ainda mais de empoderamento, de moda, de estilo, tá bom? Obrigada, e eu queria que você, Lucia, eu sei que você deixou uma mensagem linda, maravilhosa, né? Mas eu queria que você falasse também para as pessoas o porquê que elas devem ler o Seja Imperfeito, para que a gente feche esse episódio de hoje. Ai, que legal. Bom, o que eu posso dizer de um livro assim que eu vejo que é pura inspiração? Eu vejo que cada pessoa, quando pensa em crescer, em evoluir, ela precisa olhar para si, sabe, Cris? Ela precisa investir em si. E não é só capacitação profissional, ela precisa também regar ali dentro do coração dela as qualidades que ela tem. E a leitura, ela nos enriquece. Então, este livro é o quê? É uma ferramenta. Não adianta você ter várias ferramentas disponíveis e não usar e realmente refletir em cima de cada palavra, de cada pensamento e contribuição que o autor faz. Não só os nossos capítulos, né, Marcos, mas de outros que têm muita coisa a contribuir. Então, invista em você e, acima de tudo, seja você para ser feliz. Maravilhoso. Mais um pouquinho de Marcos. Marcos, fecha para nós. Eu vou deixar essa responsabilidade para você. Fala para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, o porquê que o Seja Imperfeito é tão importante, porque que ele realmente cabe em todos os momentos da vida, para todos os tipos de pessoas. O livro já é um grande projeto da editora Gente, que hoje é uma das maiores do Brasil, uma das melhores do Brasil, publicando livros que transformam a vida das pessoas. Quando a editora fez esse grandioso projeto e convidou os autores que estão aí para escrever sobre aquilo que fez a diferença na vida dele, aquilo que ele faz no dia a dia, já é um blend aí, já é uma caixa com vários presentes. O presente de Natal são vários presentes em um único livro para enriquecer a vida das pessoas. E nós sabemos o quanto nós, no Brasil, precisamos evoluir na cultura, principalmente da leitura. Então, já é transformador se, como eu falei, de meta, se as pessoas que estão nos ouvindo e não têm o hábito de ler, as que estão nos vendo, não têm ainda o incentivo à leitura. Quando eu falo de propósito, e sempre estou falando de meta, que se coloque por ler o livro, pelo menos um livro, que é muito pouco, mas pelo menos um livro por ano. Isso é muito pouco. Então fica o desafio para quem não tem o hábito da leitura. Para quem tem o hábito da leitura, para quem já faz o uso da leitura, leia. É uma leitura curta, é uma leitura rápida e enriquecedora. Então tem 2 grandes motivos para as pessoas que estão nos vendo utilizar. Mas para falar desse livro de imperfeição, como Seja Imperfeito, e a cultura é de sermos, mais uma vez, sempre pessoas perfeitas, e utilizando do prefácio novamente, quando nós tomamos posse das nossas imperfeições, a vida se torna mais leve, e a vida, ultimamente, para todos, em virtude de tudo que estamos vivendo, está tão pesada. É uma forma de deixar a sua vida mais leve, com a leitura muito enriquecedora. Que maravilha. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E você que não acompanha ainda, que não segue nosso canal, ative as notificações, curta, siga, compartilha esse episódio para as pessoas que você sabe que vai fazer também a diferença na vida delas. Sigam as redes sociais da Lucinha Silveira. Como que é as suas redes sociais? Lucinha Silveira Oficial e Ateliê Lucinha Silveira. Isso. E se quiser seguir o Marcos também nas redes sociais, como que é, Marcos, as redes sociais? Marcos F. Frazão. Isso
E foi um prazer enorme estar com vocês, foi um prazer enorme estar com vocês. E eu aguardo vocês no nosso próximo episódio aqui do Giverscast. Valeu!